Olá, aqui é o professor Evandro para mais uma aula. Essa semana vamos trabalhar com semelhanças e trigonometria. Semana 1 e 2 do PET, volume 5. Na semelhança e trigonometria, a gente trabalha muito com o grau, como unidade de medida de ângulos e arcos de uma circunferência. Sabemos que se a gente pode considerar uma circunferência um arco de 360 graus. Estudaremos agora outra unidade para medir ângulo e arco, chamada de radiano, com o símbolo rad. Então, nesse ponto aqui, a gente dá uma volta completa, a gente vai ter o quê? Um ângulo, um arco de 360 graus. A gente vai dar uma volta completa na circunferência, formando um arco de 360 graus. Essa volta de 360 graus, em radiando, significa 2π radiando. Esse π aqui não é o π que a gente usa lá do 3,14. Esse π ele é exclusivo para radiandos. Ele equivale a 180 graus. Se eu dou uma volta completa, quer dizer que eu dei 2π radiando, ou 2 vezes 180 graus. Então a gente tem que concluir que 360 graus equivale a 2π radiando. E 180, que é a metade de uma volta completa, a gente vai dar o quê? 1π radiando. Então, 360 equivale a 2π radiando, 180 equivale a π radiando. Para transformar π radiando em graus, basta lembrar da relação. 1π vale 180 graus. Se eu quero saber quanto que vale 5π, é só pegar o 5, multiplicar por 180, que eu vou chegar a 900 graus. 4π sobre 3 radiando. É pegar 4 vezes 180 e dividir por 3. Vou chegar ao valor de 240 graus. Vamos fazer as atividades para a gente poder fixar melhor essa transformação, essa relação. Então aqui, nesse exercício, ele está pedindo o quê? Estabeleça em grau a medida dos arcos dadas em radiando. Então as medidas aqui foram todas dadas em π radiando. Ele quer saber quanto que equivale em graus. Basta eu multiplicar o 5 pelo π, que vale 180, e dividir por 4. Aí eu vou chegar a 225 graus. Letra B. 13 vezes 180, dividido por 9, 260 graus. 1π não vale 180 graus? Divido por 2, dá 90 graus. Equivale a π sobre 2. 7π sobre 6 radiando. Vai ser 7 vezes 180, dividido por 6, vou chegar a 210 graus. Então, é dessa forma que se faz a transformação de arcos de radiando em graus. Número 2. Determine em radiano a medida dos arcos dadas em grau. Aqui já é ao contrário. Aqui foi dado o grau e quer saber quanto que equivale a π radiando. Então, letra A. Eu vou fazer isso, pegar 270, multiplicar por π e dividir por 180, que eu consigo saber quanto que vale. Isso aqui já é minha transformação em π radiando, só que eu tenho que simplificar. Eu vou simplificar e vai chegar a 3π sobre 2 radiando. Aqui eu simplifiquei por 90, por isso que eu dei 3π sobre 2. Então, basta você pegar esse grau aqui, multiplicar por π e dividir por 180, que você vai chegar ao π radiando.
Quando você passa grau para o radiando, você não transforma o π em 180. Pelo contrário, você tem que deixar aí para mostrar que vale o π. Então, nesse caso aqui, é só pegar o grau, multiplicar por π e dividir por 180. Sempre. Letra B. 60π, 60 graus, eu vou pegar 60 vezes π dividido por 180. Vou simplificar. Aqui eu simplifiquei por 60 e cheguei ao mínimo de π sobre 3 radiando. Você tem que simplificar ao máximo, viu, gente? Enquanto der para simplificar, você simplifica. Esse aqui foi simplificado por 60. 150 graus, quero transformar em radiando. Então, é 150 vezes π dividido por 180. Vou fazer a minha simplificação. Aqui eu vou simplificar por 30. E vou ter 5π sobre 6 radiando. 240 graus em radiano vai ser 240 vezes π sobre 180. Vou simplificar também e vou ter 4π sobre 3. Foi simplificado por 60. O modo de simplificar é ao seu critério, viu, aluno? Você pode simplificar em várias etapas ou como você também pode simplificar direto. O importante é você simplificar ao máximo, até não dar mais para simplificar. Número 3. Em um triângulo ABC, o ângulo A mede 79 graus. O B mede 2π sobre 45 radiando. Qual é a medida do ângulo em C? Nesse caso aqui, gente, para descobrir a medida desse ângulo C, eu tenho que ter tudo numa medida só. Ou tudo em grau, ou tudo em π radiano. Eu não consigo trabalhar os dois em formas diferentes, em graus e em radiano. Então, primeira coisa, vamos pegar esse 2π aqui sobre 45 e transformar ele em graus. Então, vamos lá. 2 vezes 180, que é o valor do π, dividido por 45. Vai dar 360 dividido por 45, 8. 8 graus. Então, o ângulo B vale 8. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o C, que é o ângulo que eu estou buscando, mais o ângulo A, que vale 79, mais o ângulo B, que vale 8 graus, isso tudo igual a 180 graus. Vou isolar o C, 180 menos 87, C igual a 93 graus. Então, a alternativa correta nesse exercício é a letra D. 4. A medida em radiano de um ângulo que mede 144 graus é... Então, para mim saber quanto que vale o radiano de um ângulo que mede 144 graus, eu tenho que fazer a transformação. Então, eu vou pegar 144, multiplicar por π e dividir por 180, igual a gente fez na questão número 2. Vou simplificar ao máximo. Nesse caso aqui, deu para dividir por 36, tanto o numerador quanto o denominador. E vou chegar a 4π radiando sobre 5. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B. As medidas de dois ângulos, alfa e beta, são tais que a soma é igual a 5π sobre 3, radiano. E a maior é o triplo da menor. Então, tanto faz, viu, gente? O alfa ou o beta ser a maior e ser 3 vezes da menor. Tanto faz. A diferença em graus entre a medida desses dois ângulos é igual
As alternativas estão em grau. Então, eu já posso pegar esse 5π sobre 3 radianos e transformar ele em grau. Então, vai ser 5 vezes 180 dividido por 3, que vai dar 300 graus. O que o probleminha fala para mim é o quê? Que a soma de alfa e beta é 300 graus, que é 5π sobre 3. E fala que a maior é o triplo da menor. Então, tanto pode ser alfa igual a 3 vezes beta, como beta igual a 3 vezes alfa. Isso não importa. Isso aqui é um sistema, né? Eu vou resolver isso aqui como um sistema e vou achar o valor de alfa e de beta. O alfa aqui embaixo já está igual a 3 beta. Então, basta eu pegar a equação aqui de cima, ó, a primeira equação, e resolver ela dessa forma. 3, que o alfa vale 3 beta, mais o beta igual a 300. 3 beta mais 1 beta, 4 beta, igual a 300. Beta igual a 300 dividido por 4, beta vale 75. Eu volto aqui na minha segunda equação para me saber quanto que vale o alfa. O alfa é o quê? 3 vezes o beta. Então, o alfa vale 225 graus. Porque substituindo aqui o beta por 75, chega a 225. E aqui, o probleminha quer saber a diferença entre os graus, entre a medida de um pelo outro. Então, vai ser o quê? O alfa menos o beta. 225 graus menos 75 graus igual a 150 graus. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão número 6. Carolina tem um brinquedo que executa um movimento circular. Movimentos circulares. Esse brinquedo descreve um ângulo de 50π radianos sobre 3, em torno de um ponto. Esse ângulo corresponde a quê? Então, as alternativas quer saber o quê? Quantas voltas esse brinquedo dá? Porque ele no ponto, ele consegue fazer, descrever, o brinquedo descreve, né, um ângulo de 50π sobre 3 radianos, em torno de um ponto. Então, ele circula em si, né? Ele faz círculos, movimentos circulares, e quer saber quantas voltas essa medida equivale. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, transformar 50π sobre 3 em graus. Eu vou chegar a 3.000 graus. Eu sei que uma volta completa equivale a 360 graus. Para mim saber a quantidade de voltas, eu tenho que pegar esse 3.000 e dividir por 360, que equivale a uma volta. Fazendo a divisão aqui, eu consegui achar o que? 8 voltas e o resto 120 graus. Então, para me saber quantas voltas equivale a 3.000 graus, eu pego 3.000, divido por 360, o valor que der aqui no quociente é a quantidade de voltas que foram dadas. Nesse caso aqui, foram 8 voltas. E o resto é importante também, porque foram 8 voltas completas, mais uma volta, um arco de 120 graus. Então, foram 8 voltas completas no mesmo ponto, mais 120 graus. A resposta correta seria a letra C. Não esqueçam, pessoal, que para dar uma volta completa, a gente gasta 360 graus. Passou de uma volta,
conta como a primeira determinação positiva do que passou do que passou de uma volta ou de 360 graus. É o que a gente vai ver agora da semana 2. Uma roda d'água circular utilizada para bombear a água de um riacho até uma residência gira a razão de 7.260 graus por minuto. Então, ela faz no minuto um giro de 7.260 graus. Quer dizer que no minuto ela dá mais de uma volta, né? Então, essa medida corresponde a quanto em radianos por minuto? Eu vou pegar esse valor aqui, 7.260, e transformar em pi radiano. Nesse probleminha, a quantidade de voltas não é importante. Eu vou pegar 7.260 vezes π, dividir por 180. Vou simplificar por 60 e vou chegar a 121 π sobre 3. Então, a quantidade em radianos por minuto que essa roda d'água circula é de 121 π sobre 3, que seria a resposta C. Se eu quisesse saber quantas voltas essa roda d'água dá por minuto, eu pegaria 7.260, dividiria por 360 graus e ia ver que em um minuto essa roda d'água circula, né, dá uma volta completa 20 vezes. Ainda sobra ainda um pouco ainda. Então é só uma curiosidade. Se eu quisesse saber quantas voltas essa roda d'água deu por minuto, tendo esse valor aqui, essa razão de 7.260 graus, eu conseguiria saber que ela deu mais de 20, ela deu 20 voltas completas, mais um pedacinho ainda de arco para circular no curso d'água aí desse riacho. Semana 2, né, a gente já está passando para fazer o que? A representação dos quadrantes, né? Representar tanto os radiando quanto os graus numa circunferência. Então preste bem atenção aqui nesse exercício aqui, que vai ajudar a explicar a matéria da semana 2 do PET. Então vamos lá. Uma circunferência, ela é composta por 1, 2, 3, 4 quadrantes. O primeiro quadrante corresponde a 0 grau até 90 graus. O segundo quadrante, que quando esse arco passa de 90 graus, ele já entra para o segundo quadrante, que é o quê? De 90 a 180 graus. Quando o arco continua e ultrapassa os 180 graus, ele já entra no terceiro quadrante, que é de 180 a 270. Quando passa de 270 a 360, é o quarto e último quadrante. Então, numa circunferência, a gente tem o quê? 4 quadrantes. De 0 a 90 graus, primeiro quadrante. 90 a 180 graus, segundo quadrante. 180 a 200 graus, a 270 graus, terceiro quadrante. 270 a 360 graus, quarto quadrante. Então, o que a gente representa graficamente, né? E indique o quadrante que pertence aos seguintes arcos trigonométricos. Para fazer bem bonitinho esse exercício, gente, um transferidor seria de muita valia.
no transferidor, você conseguiria colocar aqui exatamente o grau que equivale na circunferência. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, para mim passar esses radiante, esses pi radiante, pi radianos na circunferência, eu tenho que fazer o quê? Transformar em grau. Então, vamos pegar eles primeiro e transformar. Então, pi sobre 6 radiano vale 30 graus. 3π sobre 4 vale 135 graus. 5π sobre 4 equivale a 225 graus. E 17π radiano sobre 9 equivale a 340 graus. Então, vamos prestar atenção aqui, gente. O π sobre 6 equivale a 30 graus. Então, aqui, ó, ele está o quê? No primeiro quadrante. Correto? Então, se eu quiser colocar ele no primeiro quadrante, eu tenho que imaginar que aqui, ó, ele está abaixo da metade do quadrante. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Num transferidor, a medida, a transposição ficaria mais correta. Então, π sobre 6 está nesse ponto aqui, ó. Ele pertence ao primeiro quadrante. 60 graus estaria o quê? Se aqui equivale a 30, aqui equivale a 60 graus. Correto? Vamos supor, né, mais ou menos, viu, gente, que é no olhômetro. Em casa, se você tiver um transferidor, você vai conseguir fazer isso aqui melhor, tá bom? Então aqui é só a gente está fazendo aqui no olhômetro mesmo. Mas os 60 graus também pertence ao primeiro quadrante. 110 graus já é no segundo quadrante. E aí a gente vai contar o quê? Mais ou menos 30 graus, mais 20 graus depois do 90. Então, 110 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, vai ser 20 graus depois dos 90 graus. Porque 90 mais 20, 110 graus. 3π sobre 4 também está no segundo quadrante. Seria 135 graus. Então, ele estaria mais ou menos aqui, ó. 110 mais 25. Então, estaria mais ou menos aqui no olhômetro, viu, gente? Em casa, você olha bonitinho o transferidor. Então, aqui equivale a 5π sobre 4. A letra não tá boa não, porque é feita no mouse, viu, gente? Então, não reparem a letra, nem os desenhos aí. Foi uma maneira mais simples de colocar aí para vocês. 5π sobre 4 radiano equivale a 225 graus. Então, já pertence ao quê? Ao terceiro quadrante. 225 seria 180, mais ou menos uns 45 graus, né, gente? Então, aqui, ó, 180 mais 45 graus, 225 graus. Então, é a metade desse quadrante aqui do terceiro quadrante. Então, aqui estaria o 5π sobre 4. O 265 graus estaria bem próximo aqui do 270, ó. Mas ele ainda estaria no terceiro quadrante. Já o 320 graus está no quarto quadrante. Então, se aqui é 270, eu vou contar mais uns 50 graus, mais ou menos.
ele estaria mais ou menos aqui, ó, aqui no olhômetro, viu? Repetindo, no transferidor ficaria mais correto essa transposição aqui dos graus aqui na circunferência, né? Dá para fazer melhor com o transferidor. E o 17π sobre 9 estaria aqui bem mais próximo do 360 graus. Se aqui vale 320, eu vou andar mais uns 20 graus aqui, ó. E vou marcar o 340 graus, que seria 17π sobre 9. Então, dessa forma, que seria a representação gráfica desses arcos trigonométricos, né? Numa circunferência só, você consegue transpor todos eles, né? De forma aqui bem assim grosseira, mas que dá para enxergar e localizar qual quadrante pertence cada arco trigonométrico. Número 2. Encontre a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos a seguir. Para mim saber qual que é a primeira determinação positiva desses arcos, eu pego o grau em si, né, o arco trigonométrico, o valor dele, e divido por uma volta completa, que é o quê? 360 graus. Então, a letra A vai ficar desse jeito, ó, 1460 dividido por 360 graus. Você faz aquela divisão onde tem o quociente e o resto, viu, gente? Aqui eu não fiz porque iria dar mais trabalho para fazer para transcrever isso no PowerPoint. Mas você pode fazer no caderno, pega lá 1460, faz aquela divisória, põe o 360 graus e faz a divisão normal. Você vai ver que vai dar 4 no quociente e vai dar 20 no resto. Então, ou seja, 4 voltas e o resto 20. Qual que é a minha primeira determinação? O resto, 20 graus. Letra B, o mesmo processo, 960 dividido por 360. As voltas não me interessam, me interessa o resto. A minha primeira determinação positiva vai ser 240 graus. Letra C. Na letra C, tem uma diferençazinha aí. Por quê? Eu estou com um grau negativo. O que significa que esse grau está negativo? É porque ele deu uma volta ao... devendo de uma volta no sentido anti-horário, ele deu uma volta no sentido horário. E quando ele dá uma volta no sentido horário, ele é negativo. Então, para você saber qual que é a determinação positiva de um arco trigonométrico negativo, primeiro, você pode fazer a divisão ignorando o sinal de negativo. Vai dar 400 dividido por 360, vai dar uma volta e sobra 40 graus. No caso, 40 graus negativos. Uma volta completa não é 360 graus positivo? Então, menos 40 graus mais 360 graus igual a 320 graus. Essa é o valor equivalente à determinação positiva do arco trigonométrico menos 400 graus. Ou seja, numa circunferência, o menos 400 graus representado estaria no mesmo sentido 320 graus. Equivale ao valor. Então, quando um grau está negativo e a gente quer representar ele num arco, numa circunferência,
indica que o sentido que foi feito a volta dessa circunferência foi no sentido horário, no sentido negativo, tá bom? Começou do 360 graus, deu uma volta completa e continuou na forma, no sentido horário. Letra D, o mesmo caso. Ignore o negativo, divide por 360, o resto aqui foi 100 graus. No caso, 100 graus negativo, mais 360 graus, que é uma volta completa, a gente vai chegar ao quê? A 260 graus positivo. 260 graus é a primeira determinação positiva desse arco trigonométrico de menos 180 graus. Letra E. 11π radiando dividido por 4 radiando. Transforma em graus, né, para a gente saber qual que é da primeira determinação. Vai dar 495 dividido por 360. Dá uma volta e sobra resto 135. Você pode deixar esse valor em graus ou você pode também transformar em π radiano e dar a resposta em π radiano. Isso eu vou deixar a critério de você. Se você quiser transformar os 135 graus em π radiano, fique à vontade. Letra F. 31π sobre 2 radiando. Vai dar 2.790 graus. Divide por uma volta completa, que é 360. Vai dar 7 voltas e o resto 270 graus. Ou seja, a primeira determinação positiva desse arco trigonométrico é 270. Na questão 3, aqui está pedindo a gente completar, né, nas figuras, as medidas dos arcos trigonométricos simétricos. Aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y. Do eixo X, que é 0 grau, até esse ponto, eu sei que o meu ângulo é de 60 graus. Aí quer saber quanto que vale esse ponto e esse ponto. Aqui eu já coloquei as respostas. Mas como eu cheguei nessas respostas? Muito simples. Esse ponto aqui está no segundo quadrante. Ele em relação ao eixo Y. Passou do eixo Y aqui, eu já passo dos 90 graus. Ou seja, eu entro no segundo quadrante. O segundo quadrante vai até 180 graus. Se eu quero saber quanto que vale esse ponto aqui, basta eu pegar o 180 e subtrair pelo ângulo aqui, ó, que foi fornecido. 180 menos 60 graus, 120 graus. Então é o valor desse ponto. Esse outro ponto está no terceiro quadrante, onde o ponto passa dos 180 graus. O ponto está referente ao mesmo eixo da origem. Então, eu vou pegar os 180 graus e somar com 60 graus, chegando a 240 graus. Esse outro ponto está no quarto quadrante. Esse ponto é simétrico ao eixo X de 360 graus. 360 menos 60 graus, esse ponto vale 300 graus. Isso é uma maneira de fazer. Você pode também fazer dessa maneira. Como aqui são pontos simétricos, você pode contar de arco em arco. Aqui vale 60, aqui vale 90, então foi mais 30. Até esse ponto aqui mais 30, ou seja, 60 mais 60, 120. Esse ponto com esse ponto, a gente vê que é o dobro. Então, 120 vezes 2, 240. 240 para esse ponto aqui é o mesmo que aconteceu aqui em cima. Eu vou apenas somar mais 60 graus. Isso é uma maneira de fazer. Nesse aqui, foi nos dado 45 graus no ângulo aqui. Ele quer saber os pontos simétricos. Esse ponto vale 45,
Este outro ponto aqui já está no segundo quadrante. Eu pego 180 menos 45, 135. No terceiro quadrante, eu vou somar com 180. 180 mais 45, 225 graus. No quarto quadrante, eu vou subtrair de 360, porque esse ponto aqui já é simétrico ao eixo X. 360 menos 45, 315 graus. Esses são os pontos desse arco trigonométrico aqui. Para me saber esses outros pontos aqui, ó, da origem até esse ponto, foi fornecido 30 graus. Então, esse primeiro ponto aqui vale 30 graus. Para mim saber quanto que vale esse outro ponto aqui, ele está no segundo quadrante. Eu pego 180 menos 30, 150. Já foi para o terceiro quadrante, é o contrário, é 180 mais 30 graus, 210. A gente vai lá para o quarto quadrante. Eu pego 360, que é a simetria entre esse ponto e o eixo X, e subtraio por 30 graus, que dá quanto? 330 graus. Questão 4. Qual dos arcos abaixo é côngruo de 90 graus? Para eu saber se ele é côngruo de 90 graus, é como se eu pegasse o círculo trigonométrico, pusesse lá os pontos certinho, desse uma volta nele. Então, quando eu dou uma volta lá no 90 graus, eu marco 90 graus nele lá. Vou dar mais uma volta e parar também nesse 90 graus. Ele vai ser equivalente, ele vai ser como se fosse o que equivale a 90 graus. Para mim saber se aquele ângulo é côngruo a outro ângulo, basta somar eles a 360. Então, se eu quero saber qual que é o arco côngruo de 90 graus, basta eu pegar o 90 graus, somar com 360, que eu vou achar o côngruo dele. Nesse caso, é o 450. Se fosse 30 graus, eu pegaria 30 graus, mais 360, o 390 é côngruo de 30 graus. Então, basta você pegar o ângulo, somar com 360, que você acha o côngruo dele. Nessa questão, a resposta correta seria a letra C. Número 5. Os polígonos regulares das figuras estão escritos na circunferência trigonométrica. Determine em graus e em radiano as primeiras determinações positivas dos arcos, cujas extremidades são os vértices de cada polígono. Então, quer saber quanto que vale o grau e o radiano em determinados pontos. Nessa circunferência aqui eu tenho um triângulo desenhado. Um triângulo tem quantas partes? Ele tem 3 partes, 3 lados. Pego então 360 e divido por 3. Eu vou achar cada arcozinho aqui de cada lado desse triângulo vale 120 graus. Se eu quero saber os graus de cada ponto, eu sei que nesse ponto A aqui é 90 graus. Esse eu não preciso nem fazer conta para descobrir que equivale a 90 graus. Para mim saber quanto que vale o ponto B, basta eu pegar esse 90 e somar com 120. Então aqui eu sei que vale 210. Para mim saber quanto que vai valer o ponto C, só eu somar mais 120, que dá 330. Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Dividir em partes iguais a minha circunferência. Um triângulo, nesse caso aqui é um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais, ele está representado nessa circunferência. Eu quero saber a medida de cada arco, de cada ângulo desses pontos, basta dividir por 3.
Começando com esse ponto aqui, que já me é familiar, que eu sei que vale 90 graus, que é o ponto aqui do eixo Y, é só somar com 120 que eu acho o valor dos outros pontos. Na letra B, é a mesma coisa. Eu vou ter o quê? Um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Está numa circunferência de 360 graus. Eu vou pegar 360 e dividir por 5. Vou achar 72 graus. Cada lado aqui desse polígono tem um arco de 72 graus. Um ângulo de 72 graus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu ponto, que eu conheço, a partir do ponto que é mais familiar. Nesse caso aqui, o ponto O, eu sei que ele vale 0. Então, o ponto B só pode valer 72. O ponto M é 72 mais 72, 144. O ponto E é 144 mais 72, que dá 216. O ponto P vai ser 216 mais 72, 288. E o ponto O, fechando aqui o meu arco, vai ser 288 mais 72, 360 graus. Olha como que fechou certinho a circunferência. Então é só vocês fazerem isso. A parte de radiando eu vou deixar para vocês, que é muito simples, transformar o grau em π radiando. Lembrando que um π vale 180 graus. Questão 6. Em um programa que se chama Roda-Roda, existe uma roleta em que os participantes giram para saber qual é o prêmio que é indicado pelo valor registrado no setor para qual a seta estará apontando. A roleta deve ser posicionada inicialmente, antes do giro, de qualquer participante, sempre entre perde tudo e R$ 1.000, do jeito que está aqui na figura. Conforme ilustrado. O giro deve ser feito sempre em sentido horário. Então, quando for girar a roda aqui, vai girar nesse sentido, onde está a seta, ó, no sentido horário. Felipe girou a roleta de um ângulo alfa que foi menor do que 360 graus. Para quais intervalos de valor para alfa Felipe ganhará o prêmio de R$ 1.000? Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui, gente, a gente sabe que é uma roleta, né, uma roda, ela tem 360 graus. Ela está dividida aqui em 24 setores. Basta você contar aqui cada cor. Então, 360 graus dividido por 24 setores, ou seja, cada setor tem 15 graus. Então, eu quero saber quais os intervalos de valores para alfa para o Felipe ganhar R$ 1.000. Tem duas chances dele ganhar R$ 1.000. Essa aqui perto da seta, né? Quando ele for girar, ela pode dar uma volta maior ou menor que 360 graus. E aqui também, ó, nesse ponto aqui, que seria a metade, né? Ou seja, 180 graus. Então vamos ver aqui, se ele girar a roleta, quanto que vai ser a comparação. Para o primeiro prêmio, né, que é o primeiro dos R$ 1.000, quando ele gira a roda, o valor de R$ 1.000 tem que parar na seta no ângulo de 345 graus. Por quê? Porque se aqui a volta completa é 360 e eu tenho que tirar, ele não pode parar no setor de perdeu tudo, ele tem que parar no setor de R$ 1.000 antes, então eu tenho que tirar menos 15 graus. Então o primeiro prêmio a chance é de parar no ângulo de 345 graus. Se for para ganhar o segundo prêmio aqui, ó, que já é os 180 graus de distância da seta, é 180 menos 15 graus,
que vai dar 165. Então, o ângulo vai ser maior que 345 e menor que 360 graus. Porque a gente não sabe em qual a roleta vai parar, mas ela tem que parar nesse sentido. Tem que ser maior que 345 e menor que 360. Ou, para ganhar o segundo prêmio, também que é de R$1.000, o ângulo alfa tem que ser maior que 165 graus e menor que 180 graus. Essa é a letra A. A letra B. A letra B aqui, ó, o ângulo dele tem que ser maior do que 0 e menor que 15 graus. Aí ele perde tudo. Como eu tenho mais perde tudo, né? Eu tenho 4 perde tudo, parece. Ou passe a vez, né? Aqui, ó. Tenho perde tudo. Quais intervalos para o ângulo alfa de Felipe para perder a vez ou perder tudo? Então são 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, nesse primeiro perdeu tudo aqui, tem que ser maior que 0 e menor que 15 graus. No passe a vez, tem que ser maior que 90 ou menor que 105. Para perder tudo de novo, o ângulo alfa tem que ser maior que 180 graus e menor que 195. E nesse último aqui, nesse último passe a vez aqui, ó, tem que ser o quê? O ângulo alfa tem que ser maior que 270 e menor que 285. Tendo como referência essa seta aqui, ó, que é a seta que vai indicar qual o prêmio que ele levou. Se ele perdeu ou se ele ganhou. O importante é saber a diferença na hora que vai parar o setor de perdeu e de passa-vez. A gente tem sempre que subtrair por 15 graus. Mas por que 15 graus? Porque é uma circunferência com 24 setores. Cada setor tem 15 graus. E para a seta chegar nesse setor determinado, eu tenho que subtrair por 15 graus, que é a diferença dele estar girando essa roda para ganhar ou R$1.000 ou para perder tudo ou passar a vez. Os outros valores não é interessante nesse problema. Para você que assistiu a aula até aqui, o meu muito obrigado.